Olha, quem sou eu para falar como ele deveria agir, sabe? Uhum. Se eu pensasse apenas... Se fosse, do ponto de vista racional, sim. Mas... E os incentivos que tem no próprio sistema? Tipo, se ele... Na comunicação, é sempre muito mais fácil você chegar e contar a sua história do que você justificar que aquela história não é bem aquela história. Por exemplo, um exemplo assim pra gente? Porque eu não quero citar situações específicas. Entendi. Assim. Não precisa. Mas isso que você citou, por exemplo, como o parlamentar ali da esquerda ou da centro-esquerda, ele vai ter um trabalho aí, às vezes infinito, para explicar para os seus eleitores e o resto da população ali, às vezes nem só do seu estado, mas do Brasil todo que o acompanha nas redes sociais. Que essa pauta, tipo, o que ele defende na reforma não é demitir servidor. O que ele defende na reforma é motivar os líderes, motivação de servidor, que enfim, tem comprovações mundiais de que isso aumenta a produtividade dos órgãos públicos. Né? Então, como que ele pode até explicar, mas as pessoas que elas já estão irritadas, já estão com raiva, isso é um emocional. Então, a razão não vai funcionar para ela deixar de estar com raiva. Cara, mas e aí por conta de uma... Como a notícia reverbera, você mudar até o seu voto, mudar os seus preceitos, aquilo que aquele parlamentar acredita como sendo correto. Isso que eu acho que é muito estranho e esquisito, cara. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas são contra... Por exemplo, saem umas notícias fake aí, não, porque a reforma administrativa é para demitir todo mundo, tarará, neoliberal, não sei o quê. E, na verdade, não é nada daquilo. E aí, às vezes, o deputado desiste de apoiar, às vezes por receio de perder parte do seu eleitorado. Né? Isso é prejudicial. Acho que não é nem pela democracia, porque a democracia é isso. A democracia é a voz das pessoas. Então, vamos supor que tem 30% ali que é barulhento e que começa a tocar hate lá. Porque você fez isso aqui. Mesmo que não tenha razão, é democracia. Porque a pessoa está se manifestando com a sua... Vamos botar aqui, com a sua santa burrice, ela está se manifestando. E isso é democrático, entendeu? Mas não é legal pro processo do andamento das coisas, né? Para que as coisas funcionem, né? É esquisito isso. Então, nesse ponto de... Se é uma pauta que a gente apoia, pra gente não é legal. Mas é uma pauta que a gente é contra e a gente consegue barrar dessa forma, pra gente é legal. Aí já fica legal, né? Já fica... que bom. Então tem isso, assim, o parlamentar, ele escuta a voz das redes sociais. Exatamente. Às vezes não das ruas, né, mas das redes sociais. E, assim, independente de qual a intenção dele, a intenção de alguns é cumprir essa voz. A intenção de outros é se reeleger, e para isso eu preciso cumprir essa voz. A intenção de outros é... Não, olha, a minha pauta do mandato é outra. Eu seria favorável a essa, mas aquela outra é muito mais importante. É a minha causa do coração. Eu não posso botar tudo a perder por causa dessa aqui. Então, isso também acontece. Cara, entendi. Então, e também existe abstenção, né? Tem deputado que simplesmente não quer se meter em determinada pauta porque vê que não tem nada muito a ver com ele, que ele pode, sei lá, mexer num ninho de vespas à toa, né? Então, eles se afastam um pouco também dessas pautas mais... Sim, também. Perturbadas, digamos assim, né?